Graça e paz, irmãos, bom dia, tudo bem? Já são 00:01. Acabei de chegar em casa. Eu fui no monte orar, fui buscar um tempo a sós com o Senhor, né? Como Mateus capítulo 6 vai nos dizer, né? E quando orares, entra no seu quarto e fechando a porta, ora seu pai que está em secreto. E seu pai que está em secreto te recompensará. E com o Senhor também nós aprendemos com Jesus que quando ele queria ter uma parte a sós com o Senhor, ele também subiu o monte à parte e ele ia orar ao Pai. E é tão interessante porque quando nós lemos as Escrituras, todas as vezes que o Senhor ele subia no monte, quando ele descia, um milagre acontecia. E eu falo isso biblicamente porque está na palavra. E é tão interessante que eu ia dobrar o joelho em casa, eu ia falar com o Senhor aqui. Mas só que às vezes pelas correrias, pela distração, tudo, né? Então eu falei, Senhor, não, eu quero ir à parte, eu quero ir no monte. E aí eu subi agora, fui lá dar uns glória com o Senhor. Deixei tudo no altar ali, falei, Senhor, ó, tira de mim ali toda preocupação, tudo aquilo que tem querido tirar minha paz para te adorar, porque como também a tua palavra diz, né, que vinde a mim, né, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né. Às vezes a gente se sente cansado, oprimido pelas coisas do dia, né, mas a palavra nos diz que o Senhor nos carrega, o Senhor tira o nosso fardo, e Ele nos dá o seu fardo, o seu jugo que é leve e é suave, né, e isso nós começamos a carregar aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas, né. E aí eu fui no monte orar ao Senhor, e foi tão interessante, foi uma oração tão gostosa, porque a hora foi passando, e eu não vi a hora passando. Quando eu vi, eu falei, puxa, são 11:30 já, quase meia-noite já. E eu me alegrei porque eu não vi a hora passar na presença de Deus. Como o salmista diz, né, que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em outras partes. Antes eu preferi estar à porta da casa de Deus do que habitar nas portas da impiedade. Então ali adorando o Senhor, eu vi que comunhão, relacionamento, intimidade com Deus leva tempo. É até interessante porque quando a gente quer conhecer uma pessoa, quando a gente quer saber o que a pessoa gosta, quando a gente quer ter intimidade com essa pessoa, a gente tem que passar tempo para saber qual é o gosto, para saber o que agrada, o que não agrada. E com Deus não é diferente, porque quando nós lemos as Escrituras, na palavra nós vamos entender o que agrada ao Senhor numa vida de busca, de santidade, de comunhão, de relacionamento com Deus. E nós vamos saber o que desagrada ao Senhor, o que é pecado, o que não é pecado, o que nos afasta de Deus, o que nos afasta da presença, o que nos afasta do Espírito Santo, né? Então eu entendo que quando nós vamos orar ao Senhor, não tem como nós falarmos que orar é religiosidade. Não tem como nós dobrarmos o nosso joelho. Deus, vou orar 5 minutos. Deus recebe, Deus recebe. Deus ele quer tempo, Deus ele não quer tempo. Mas ele quer um coração contrito e quebrantado. Esse não desprezarás o Senhor. Esse não desprezará Deus. Mas eu entendo que um relacionamento profundo com Deus, para nós vivermos o sobrenatural de Deus, tem que ter tempo sim. Não tem como nós não passarmos tempo com o Senhor e nós queremos viver o extraordinário. Não tem como nós queremos viver o sobrenatural se nós não fazemos o básico. Hoje em dia, infelizmente, eu já ouvi que orar ao Senhor por determinado tempo é religiosidade. Mas penso eu que quando eu começo a orar, eu oro pela minha vida, eu oro pela minha casa, eu oro pela minha família, eu oro pelo meu emprego, eu oro pelos meus amigos, pelos meus colegas, eu oro pelo meu ministério, eu oro pela igreja, eu oro pela liderança, eu oro pelos meus planos, sonhos, projeto, casa, família, tudo. Você vai orando. E uma oração decente com o Senhor, no mínimo, pelo menos eu acredito e eu penso dessa forma, que é no mínimo uma meia hora. Ou às vezes é 1 hora e a gente nem vê a hora passar. Mas por que eu tô querendo dizer isso? Porque às vezes a gente ouve, né? Não, Deus ele quer o seu coração. Não, tá bom já tá bom já.
Ué, mas quando eu quero uma providência do Senhor, Ele não abençoa? Ele abençoa. Mas Ele quer mais de mim e quer de você. Porque o Espírito Santo, Ele tem ciúmes de mim e de você. E Ele quer que nós cheguemos além daquilo que Ele tem sobre nossas vidas. Ele quer que nós contemplemos o sobrenatural de Deus. Você está entendendo, irmão? É interessante porque o que Deus Ele quer conosco. É interessante que Deus Ele quer uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de comunhão, para que nós venhamos começar a contemplar o que 1 Coríntios 2,9 vai dizer. E como está escrito, e as coisas que os olhos não viram, ouvido não ouviram, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Nós temos amado Deus, nós temos buscado Deus como verdadeiramente é para ser buscado. Nós temos queimado o nosso tempo na presença de Deus como verdadeiramente Ele merece. Deus, Ele é santo. E importa que nós sejamos santos assim como o Senhor, Ele é santo. Eu sei que eu não sou perfeito, e glória a Deus por isso, porque se eu fosse perfeito, poderia levantar a mão e pedir para o Senhor me puxar. Mas eu entendo que eu também tenho fraqueza como todo mundo, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque na minha fraqueza é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Assim o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que havia um homem que há 12 anos, que ele estava falando dele, ele subiu ao terceiro céu e ele viu coisas inefáveis do que o homem não é lícito. E ele orou por 3 vezes para que Satanás viesse se afastar dele. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele orando ali, o Senhor pegou e falou: Paulo, a minha graça te basta. Irmão, a graça de Deus nos basta sobre a minha e sobre a sua vida. Apóstolo Paulo, um homem que escreveu metade das epístolas do Novo Testamento, um homem que teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, a qual ele foi perseguido, os nossos irmãos cristãos, mas quando ele teve um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor, ele teve a sua vida transformada. E os seus olhos pesaram porque ele não podia mais enxergar. Mas aí Ananias, quando chega diante dele, o Senhor pega e fala: vá à rua direita, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vá à rua direita, vai lá. Então a Bíblia nos diz que quando Ananias chegou, tocou sobre os seus olhos, ele voltou a enxergar. E quando ele volta a enxergar, ele desce as águas e ele se levanta, sendo agora um homem transformado, sendo um homem moldado, um vaso de Deus, um vaso na mão do oleiro. Quer ser vaso, irmão? Passa pelo processo. Quer ser vaso, irmão? Contempla, vamos viver o sobrenatural de Deus. Não tem como a gente querer viver o propósito se nós não passarmos pelo processo. Estava orando no monte e isso foi ministrado no meu coração. Flávio, você quer viver o propósito que eu tenho para você? Então seja vaso. Passa pelo processo, glorifica, exalta. Faça aquilo que eu falei para você fazer, porque você ouve minha voz, você tem intimidade, você tem comunhão, você tem relacionamento comigo, mas paga o preço. Hoje em dia é falado que não se paga mais o preço, que o preço já pagou. Ô irmão, me desculpa, mas a minha Bíblia é diferente então da sua. Muitos homens de Deus que viveram o sobrenatural, eles renunciaram ao seu eu, às suas vontades. Eles renunciaram às coisas que eram lícitas, sim, coisas que eram permissivas, sim, mas eles gastaram tempo na presença de Deus. Não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer maneira, mas eles contemplaram o sobrenatural de Deus, eles viram a glória de Deus. Assim também foi com Moisés, Êxodo capítulo 3, quando ele viu a sarça se queimando, ele virou para ver aquela bela imagem, e o Senhor pega e fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é santa, porque o Deus que estava na terra é um Deus santo. E quando ele descalça a sandália dos seus pés e ele vê aquela bela imagem, a sarça se consumia, mas não se queimava, o Senhor apareceu diante de Moisés, e o Senhor falou: Moisés, o meu povo clamou lá no deserto, lá no Egito. Moisés, meu povo clamou, e eu vou levantar um resgatador, e é você, Moisés. Você está entendendo, irmão? Assim como Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel que estava lá no Egito, Deus ele quer um compromisso meu e seu, um compromisso pessoal, para que nós venhamos ser como Moisés,
para que nós venhamos alcançar lugares, pessoas, famílias, homens, mulheres, crianças, jovens, aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, aqueles que estão hoje em dia afastados da presença de Deus. Mas nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Nós temos que ouvir aquilo que Deus ele quer falar, quer falar para nós. Porque hoje o véu ele se rasgou de alto a baixo. Jesus pagou um alto preço. Mas não foi para eu e você nós ficarmos em silêncio. Mas foi para nós contemplarmos, oh glória a Deus, a presença do Eterno. Que nós vamos viver o propósito, mas passando pelo processo, glorificando, exaltando, sabendo que o Senhor ele está no controle, sabendo que muitas das vezes, independente da tempestade, da onda, do vento que se levanta contra a nossa vida, Jesus ele está ali no barco. Ele pode estar em silêncio, ele pode estar ali na polpa, ali, descansando, mas ele não deixa o meu e o seu barco. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Vamos viver coisas grandes e firmes que Deus tem sobre as nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado. Para que quando nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos lançar nossa coroa e falar: Senhor, está aqui aquilo que o Senhor falou para mim fazer. Em nome de Jesus. E naquele grande dia o Senhor vai falar: servo bom e fiel, entra na minha eternidade. Entra aqui, porque o que eu tenho para você é eterno. Não tem começo, não tem meio, não tem fim, mas é para sempre. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma noite abençoada de sono na presença do Senhor. Que a nossa terça-feira venha ser cheia da presença, da glória do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.